Pela live, a gente tem a necessidade de investir também em cabo. Nós precisamos investir em cabo, precisamos investir uma das nossas caixas, não sei se os irmãos viram, né? Ela estragou também, está lá em Joinville no conserto, e a gente precisa trocar todo o cabeamento aqui da igreja, está tudo, né? Vida útil, foi embora. Então quero que você ore por isso, né? E que seja mais um incentivo também para que você possa contribuir na igreja em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas nós vamos estar gravando, né? A gente não consegue transmitir, mas nós estamos gravando. Amanhã a gente posta lá no canal da igreja, do YouTube, né? E compartilha aí para que as pessoas possam ouvir a mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque a mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem assim extremamente importante, pastoral. Eu coloco ela até no nível assim apostólico, entendeu? Porque essa palavra é uma palavra assim extremamente necessária. Sabe aquelas ministrações que você precisa ouvir todo ano, uma palavra daquele que aborde aquele assunto? E eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre a importância dos nossos relacionamentos. Por quê, pastor? Porque nós acabamos de começar 2021. Nós temos um ano inteiro pela frente. Um ano inteiro de bênção, de favor, um ano inteiro que Deus quer liberar milagres sobre a sua vida. Você crê nisso? Vai dando um amém aí, irmão. Quando você fala amém, você recebe e ajuda o pregador, aleluia. Então, é muito importante eu, como teu pastor, eu ensinar você, te ensinar valores e princípios que possam ajudar você a poder colher, desfrutar de 100% daquilo que Deus tem para dar para você para esse ano, amém? Então hoje eu quero falar com você, vamos ver se vai funcionar aqui meu controlezinho, mas acho que vai, né? Que tudo depende do solo. Esse é o título da mensagem, tudo depende do solo, e eu vou discorrer a mensagem e você vai entender que isso aqui tem a ver com relacionamento, com as pessoas que estão ao seu derredor. Eu quero muito que você seja abençoado e que essa palavra seja assim um divisor de águas para você no ano de 2021, amém, irmãos? Então feche seus olhos, deixa eu só orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, me usa poderosamente nessa noite, para que tudo aquilo que está no meu coração, que o Senhor falou comigo, eu possa transmitir de uma maneira poderosa para a igreja, Pai, para aqueles irmãos que estão aqui, para aqueles irmãos que vão me ouvir pela internet, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada e que nós possamos entendê-la, Senhor, e que nós possamos sair daqui extremamente abençoados e nutridos em nome de Jesus, amém, amém? Então veja só, irmãos, eu tenho falado muito sobre o poder das nossas palavras, né? Então a última live que eu fiz, inclusive, eu falei sobre isso, né? Sobre nós começarmos o ano falando o que nós queremos ver, falando, profetizando, aquilo que você vai ter daqui a alguns anos, está totalmente ligado com aquilo que você está falando hoje, entendeu? Então eu tenho falado, tenho pregado sobre esse assunto, né? Usando várias ilustrações bíblicas, mas praticamente a mesma coisa, há poder nas nossas palavras. Aquilo que você fala, a tua boca é como se fosse um leme, né? Aquilo que você fala é o que você vai ter. E é verdade que as palavras, irmãos, elas vão definir sim o nosso curso, o curso da nossa vida. Só que hoje eu quero acrescentar mais um princípio sobre esse princípio. Quero acrescentar mais um princípio sobre esse princípio da importância de você falar, do milagre que está na tua boca, né? Eu quero falar então sobre o poder do solo. E aí, qual é a ênfase que eu quero te falar? É que na verdade os nossos relacionamentos, eles também definem o curso da nossa vida. Eu quero falar para você hoje que o solo é o ambiente onde você convive, é o ambiente onde você, sabe, passa os seus dias, o seu tempo, são as pessoas com quem você senta na mesa, são as pessoas com quem você tem comunhão, entendeu? Então, você pode ter uma boa semente, uma semente saudável, forte, cheia de potencial, mas se você não for plantada num bom solo, numa terra boa, você não vai conseguir se tornar
aquilo que você tinha um potencial para ser. Entendeu por quê? Porque a semente é boa, mas o solo não era. O problema não está com a semente, irmãos. Deus, Ele nos deu a semente. A palavra diz que Ele nos fez uma semente, irmãos. O problema então é o solo. E esse fator aqui do solo que eu quero falar com você hoje é crucial. Então olha o que diz aqui o primeiro texto. Vai ter que passar aí para mim, Madu, que não está funcionando. Me ajuda aí. Mateus, não deu. Mateus capítulo 13, 38, olha o que diz ali: o campo é um mundo, Jesus falando. A boa semente são os filhos do reino. Quantos são filhos do reino aqui? Diga amém. Então Jesus está dizendo que eu e você somos sementes. E os joios são os filhos do maligno. Então veja, uma semente, eu e você, os filhos do reino, somos sementes. Uma semente, ela está cheia de vida e de potencial. Mas se for plantada num solo de pedras, cheio de ervas daninhas, espinhos, então essa semente, ela vai até germinar, mas ela vai crescer pouco, ela não vai produzir o que ela deveria, ela pode até sobreviver, mas não vai ser saudável. Alô, olha para cá, nós temos muitos irmãos no meio da igreja que são crentes, mas eles não são crentes saudáveis. Eles não são crentes cheios do Espírito Santo, eles são crentes inconstantes, eles não conseguem ter uma constância em Deus. Por quê? Porque o solo onde ele está plantado não é legal, não é. No dia da célula, no dia do culto, ele até está com as pessoas ali de Deus, Deus fala com ele, coração ferve, mas lá no trabalho, no dia a dia, na escola, né, às vezes até dentro do ambiente de casa mesmo, a realidade é outra. O solo é ruim, e isso leva as pessoas a não conseguir produzir os frutos. Quando estou entendendo o que eu estou falando aqui? Então, esse é o mesmo princípio na vida. Você é uma semente, você está cheio de dons, de talentos, de potencial, mas se você se plantar num solo insalubre, não vai haver frutificação. Agora, não fica olhando para os outros, né? Sempre ouça a palavra olhando para si mesmo, né? O Espírito está falando comigo, com você. Por que às vezes você não frutificou mais ainda do que você já tem frutificado? Ou talvez você, sendo honesto com você mesmo, você diga assim: pô, pastor, mas eu na verdade nunca frutifiquei. Mas talvez o problema está aí, porque você é uma boa semente, irmãos. A semente de Deus está dentro de você. O problema às vezes está onde você está plantado, são seus relacionamentos. Então, nesse contexto aqui, o solo onde nós somos plantados, irmãos, é o ambiente ao nosso derredor. E se você anda com amigos que puxam você para baixo, se você convive num ambiente limitado por pessoas cheias de incredulidade, então você não vai ver o crescimento que você queria ver, você não vai ter o crescimento que você queria ter, porque os nossos relacionamentos não são neutros, não são, não porque haja algo de errado com a sua semente, o problema é com o solo, as pedras, os espinhos, as ervas daninhas, elas estão sufocando a sua semente. Esse é o problema. Então, foi isso, irmãos, que o Senhor Jesus nos contou na parábola do semeador. Eu quero usar aqui a parábola do semeador para mostrar isso para você. Então, pode colocar para mim aí, Madu, passa lá o texto. Quero ler com você Mateus 13, do 3 ao 8. Acompanha comigo. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Então veja, vamos entender a parábola.
Uma parte da semente foi semeada numa terra boa, e Jesus está dizendo que aquela que caiu na terra boa, ela produziu, irmãos, uma grande colheita. Você quer frutificar para o reino de Deus aqui, irmãos? Quem quer, diga amém. Quem quer chegar no tribunal de Cristo e ouvir o Senhor dizer para você assim, diante dos anjos: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor? Quem quer ouvir isso da boca do Senhor? Então você tem que estar plantado na terra boa, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos com Jesus nas portas. Só um cego espiritual não consegue ver, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Literalmente nós temos vivido os dias que antecedem o arrebatamento. E tem irmãos brincando de igreja. Tem irmãos que não têm responsabilidade na sua vida com Deus. Não é por falta de instrução, não é por falta de palavra, não é, irmãos, porque se tem algo que nós como igreja temos é riqueza no ensino. Não é. Então você precisa se posicionar, se plantar numa terra boa, amém, irmãos? Para que haja frutificação, para que você cresça em fé, para que você produza frutos. Uma parte da semente então foi semeada na terra boa, produziu grande colheita. Outra foi semeada num terreno rochoso e não produziu muito. A outra foi semeada num terreno onde o joio e os espinhos impediam o crescimento da semente. A semente era a mesma, era a mesma semente. O que fez a diferença foi aonde ela foi lançada. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando, sim ou não? Veja, o problema não é a semente, nem está em você, na semente, mas é aonde você está plantado. Talvez você não tenha vivido o melhor de Deus, porque os teus relacionamentos mais profundos são de pessoas que não são boas para você, que não tem feito você crescer, avançar. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que abrir mão dessas pessoas? Não, irmão, capaz, nós amamos a todos, mas vou falar para você, existe uma grande diferença entre você amar as pessoas, né, ter bastante amigos, mas ter aqueles que é o que você tem comunhão, senta na mesa, entendeu? Essas pessoas tem que ser gente que vai fazer você avançar, crescer, tem que ser terra boa, irmãos. Então eu creio que todos esses obstáculos ao nosso crescimento, ao crescimento ali da semente, são pessoas que nós permitimos ao nosso redor. Os espinhos, irmãos, são aqueles amigos que continuam tentando levar você para as coisas do mundo. Você precisa cortar esse tipo de situação na sua vida. Corta, porque se você ficar achando que você é forte o suficiente, você fica dando lado para a sua carne, não confie na sua carne, não confie na sua carne. Então corta, anda com aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, que quando estão com você, levam você para Deus, levam você para orar, levam você para crescer, inspiram fé em você. As ervas daninhas, irmãos, são aqueles colegas do trabalho, talvez, que ficam fofocando o dia inteiro, falando da vida das pessoas. As rochas são aqueles que lhe dizem todas as razões porque você não tem que ficar firme na igreja. Larga a mão de ser assim, para que isso aí? Isso aí é fanatismo, isso aí é não sei o quê. Esse tipo de pessoas são pessoas que é erva daninha, é rocha, é terra infrutífera que está em volta de você. Existem alguns tipos de relacionamentos que podem levar você para o vale, ao invés de ajudar você a escalar as montanhas. Você sabe, irmãos, eu vou falar algo para você aqui. Em 2003 para 2004, eu saí de onde eu morava com meus pais, uma cidadezinha chamada Mandirituba. Lá eu tinha só amigos ruins, a minha mentalidade era extremamente terrena, carnal. E aí Deus teve a graça de, abrir as portas. Eu creio que foi tudo um arranjo divino. Eu saí daquela cidade, vim morar para Curitiba, conheci o pastor Hermes. Veja, irmãos, Deus conectou o pastor Hermes na minha vida em 2004. Desde quando eu conheci ele, eu comecei a me inspirar na vida dele, comecei a querer ser como ele era, comecei a admirá-lo, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus, mas porque de alguma maneira eu fui plantado do lado de pessoas importantes, de pessoas que me levavam para Deus,
de pessoas que me levavam para as coisas do céu. Olha a importância, eu estou falando de testemunho pessoal meu, olha a importância dos nossos relacionamentos. Cuidado com aqueles que diminuem o temor de Deus na sua vida. Cuidado com aqueles irmãos que ficam falando para você: não, vamos lá, nada a ver isso aí, larga a mão, nós estamos na graça. Irmão, você sabe que a graça de Deus, a graça que eu prego aqui, que Paulo pregava, não leva você a ser parecido com o mundo, leva você cada dia mais a ser parecido com Deus. Essa é a graça que Paulo pregava, que fazia Paulo trabalhar mais que os outros. Agora, se você tem relacionamentos que levam você, na verdade, a querer viver uma vida tudo errada, irmãos, você precisa cortar esse tipo de relacionamento. Não corte as pessoas, mas pare de ter comunhão, de sentar na mesa com esse tipo de gente. Comece o ano decidindo, selecionando, sendo seletivo com as pessoas que você quer ter comunhão, e você vai ver como é que você vai encerrar 2021, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, cuidado com aqueles que fazem com que tudo pareça normal. Cuidado com aqueles que fazem que tudo pareça aceitável. Lembra, esses tempos atrás eu preguei uma palavra aqui sobre a graça, né? Sobre aqueles que viram a graça, os sinais, né? E eu falei aqui que não basta ser santo, você tem que parecer santo. Sim ou não? Paulo fala lá em Romanos, ele fala assim, que nós precisamos ser aceitáveis diante de Deus, e nós somos por causa do sangue de Jesus, mas também diante dos homens. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que ele fala assim: o negócio é que eu estou em paz com Deus, os irmãos que se lasquem. Mas Paulo chama esses irmãos de carnais. Ele fala assim: ó, se você anda assim, você já não está andando em amor, e vamos ter que prestar conta ainda lá no tribunal de Cristo, porque não estamos andando em amor. Mas tem relacionamentos que quer levar você para esse lugar. Não precisa parecer santo. Não, precisa sim. Nós precisamos expressar Cristo, irmãos. Quem está comigo aí vai dando glória a Deus, aleluia. Cuidado com aqueles que desprezam a sua fé. Cuidado com aqueles que diminuem o esplendor das suas vitórias. Deixa eu falar algo para você aqui. Como essa palavra é profunda, irmãos. Hoje eu fiquei estudando ela, eu fiquei pensando, falei, muitos irmãos não crescem exatamente por causa disso, porque eles até têm as experiências deles com Deus, só que as pessoas que eles andam, eles não têm a liberdade de compartilhar. Vou dar um exemplo. Se você hoje, vamos dizer que você teve teu momento com Deus de manhã, Deus falou com você, você leu a Bíblia, Deus falou com você uma palavra e queimou no teu coração. Aí durante o dia você vai se conectar com as pessoas que você é amigo, né? Se você tem liberdade com essas pessoas para falar para elas o mover de Deus que aconteceu, para falar: nossa amigo, Deus falou comigo essa manhã, olha, Deus falou comigo nesse texto e tarará, essas amizades são boas. Agora, se você não consegue compartilhar nada de Deus com as pessoas que andam com você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esses irmãos, eles são irmãos que não são cheios do Espírito Santo. Quem está comigo aí, diga amém. E é por isso que muitas vezes você vai enfraquecendo, porque você vai tendo experiências, Deus vai falando com você, só que o ambiente que você vive, se relaciona, a terra, é ruim. Não é um lugar que você pode abrir, que você pode falar, compartilhar. Vai chegar uma hora que você vai se acostumar tanto com aquele lugar, que você vai desvalorizar o mover de Deus e a presença de Deus. E às vezes você até vai continuar vindo para a igreja, mas você vem para a igreja por causa só dos amigos, nem é por causa de Deus, é por causa do relacionamento que você tem com as pessoas, mas nem é por causa do Senhor, da presença, não é. Se você andar perto de pessoas que são negativas, elas vão sufocar sua semente. Você tem amigos que são divertidos, que são populares, né? Que você gosta de estar com eles, mas o que você não percebe é que eles são erva daninha, eles estão impedindo você de florescer às vezes. Se esse não é o seu caso, glória a Deus, pega essa palavra para você como, né, edificação, para você continuar firme. Mas se talvez é para você, esse é o momento, essa noite, de você se posicionar no Senhor, de você definir o teu solo. Você é uma boa semente, eu vou definir onde eu vou me plantar.
que eu vou me plantar num lugar abençoado, vou frutificar, e vou frutificar muito em nome de Jesus. Então não importa quão boa seja a semente, porque tudo tem a ver também com o solo onde essa semente vai ser plantada. Você precisa ser seletivo com quem você vai permitir que ande com você. Selecione. Eu vou repetir de novo aqui: pastor, mas o senhor não está falando um negócio meio estranho? Quer dizer então que eu tenho que ignorar pessoas? Eu não estou falando isso, meu amado. Eu amo a todo mundo, eu falo com todos os irmãos da igreja, com pessoas que nem são da igreja, eu tento me aproximar de todos, mas acredita em mim, aqueles irmãos que comem comigo na mesa, não são todos, porque eu não vou andar com gente que vai me pôr para baixo, não vou ter comunhão profunda com quem vai sufocar eu como semente, não vou. E é por isso que eu pago o preço para ir para a conferência em Goiânia todo ano, tem as capacitação com o pastor Luiz 2 vezes por ano, eu arranjo dinheiro de onde não tem, todo mês tem reunião da vinha com o nosso pastor em Curitiba, eu não falto. Por quê? Porque eu quero estar no meio de terra boa, irmãos, pessoas que vão me levar para cima, pessoas que vão me fazer crescer, que vão me fazer sonhar. Então eu quero compartilhar aqui alguns princípios com você, passa lá. Primeiro princípio: você se tornará semelhante às pessoas com quem você se associa continuamente. Você se torna semelhante, parecido com aquelas pessoas com que você convive. Não fique perto de pessoas que não têm nada que você queria receber. Se eles não estão te tornando melhor, se eles não estão inspirando você, então você precisa entender que talvez sejam ervas daninhas. Entendeu? São pessoas que você precisa falar de Jesus para elas, inspirar elas em Deus, mas não comer na mesa com elas, ter comunhão, porque isso é perigoso para você. Nós precisamos ser, irmãos, aquelas pessoas que são influenciadoras. Nós vamos influenciar as pessoas para que elas venham caminhar conosco e andem na nossa pegada. Quem está comigo e diga amém. O problema é o inverso. O problema é você estar aqui cheio do Espírito Santo, você começa a ter comunhão com gente carnal, e aí você sai da tua pegada e vem, aí complica tudo. Então, se as pessoas com quem você convive não estão te tornando uma pessoa melhor, então cuidado, sabe, cuidado, defina quem vai ser aquelas pessoas que você vai ter comunhão profunda. Pare de andar com amigos espinhosos, pessoas que trazem à tona, olha isso aqui, olha essa frase: pare de andar com pessoas que trazem à tona o pior de que está em você. Eu achei tão profundo isso, porque realmente tem amigos que fazem florescer o pior que há em você. E honestamente, pare e pense comigo. Quantos aqui tem pessoas na sua vida que você sabe que são terra boa, que são bênção aí na sua vida? Levanta a mão. Tem ou não tem? Quando você está perto dessas pessoas, não é bênção? Quando você fica meia hora perto de alguém cheio do Espírito Santo assim, você não sai abençoado? Irmãos, toda vez que eu vou na reunião da vinha, eu volto assim, ó, com a faca na boca. Eu volto meio, caramba, nós vamos crescer, vamos avançar, a igreja vai ser uma bênção, Deus é bom. Mas vamos falar a verdade, o contrário não é assim também? Toda vez que você senta com aquele cara carnal, aquela menina carnal, que você sabe que ela não é legal para você, aí vamos tomar um café, vamos, aí tá, fica 2 horas com essa pessoa para você ver o que vai acontecer. O assunto vai ser ruim, vai te envolver, talvez você até vai querer sair fora, mas aquilo vai ficar no coração, vai ficar na tua mente. Seja seletivo com quem você tem comunhão profunda. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando nessa noite, irmãos? Isso vai definir o teu ano, isso vai definir a tua vida nesse ano. Então, pare de andar com pessoas que fazem vir à tona o pior de você, pessoas que zombam de você, zombam dos teus sonhos, fazem com que você diminua o seu compromisso com Deus. Olha para cá, as pessoas que você está se relacionando, elas estão te levando a ter mais compromisso com Deus, ou elas estão influenciando você a ter menos compromisso com Deus? Sabe, a negatividade deles contamina o solo. O seu destino é muito importante para você desperdiçar com pessoas que não estão agregando nada na tua vida.
Deus tem coisas tão grandes para fazer através de você. Eu vou falar de novo, se você crer, você vai dar um amém. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Mas acredita em mim, irmãos, aonde você está plantado vai determinar com que isso aconteça ou não. Você define onde você vai ser plantado. É você que define. O problema é que você não quer ferir o sentimento das pessoas. Mas a questão é, e se você perder o propósito para a sua vida? E se essas pessoas sufocarem a sua semente e te impedirem de florescer? Então, deixa eu falar algo para você. As pessoas que você convive, que você senta na mesa, que você tem comunhão no seu dia a dia, essas pessoas, elas são chave para o teu crescimento. Você se torna parecido com essas pessoas. Quando eu fui para o encontro com Deus, eu lembro que assim, eu conheci o pastor Hermes, começou uma transformação na minha vida, e eu fui sendo transformado, mas eu já comecei a me inspirar na vida do pastor Hermes, mas eu ainda estava num processo e tal. Quando eu fui para o encontro com Deus, irmãos, eu lembro que foi um diferencial na minha vida. Eu era tinha uns amigos bem errados na escola, entendeu? Lá dentro da sala de aula eu sentava no fundão com esses amigos, eu gostava de estar perto deles, mesmo eles sendo tudo louco. Mas quando eu vim do encontro, a primeira coisa que eu fiz, porque eu entendi, eu tinha 18 anos, mas a primeira coisa que eu fiz foi, eu selecionei meus amigos, comecei a sentar lá na frente, começaram a tirar sarro de mim, eu estava no 2º ano, e assim, fui excluído literalmente. E aí foi um tempo que daí eu me aprofundei nos relacionamentos dentro da igreja. Mas aquilo foi chave, porque se eu tenho frutificado hoje, irmãos, é porque eu defini o meu solo lá atrás. Isso é sério. Você precisa entender que não é suficiente focar apenas no próprio crescimento. Você também tem que observar o solo onde você está plantado. Observe ao derredor o que está te influenciando e no que você está gastando seu tempo. O solo ao seu derredor está te contaminando ou está fazendo você crescer e frutificar? A sua semente não pode crescer no solo ruim. Então olha só, se você não se livrar das pessoas erradas, talvez você nunca vai encontrar as pessoas certas. Entendeu? Porque assim, você só vai se conectar com pessoas novas se você abrir mão daqueles relacionamentos ruins. Talvez o que tem faltado para alguns irmãos é só desconectar dos relacionamentos ruins. E Deus vai encher você de pessoas cheias do Espírito Santo para caminhar com você, para influenciar a tua vida. Então aqui está a chave. Deus nunca vai nos pedir algo, Deus nunca vai nos pedir para desistir de algo, sem nos dar algo maior em troca, irmãos. Quantos creem nisso, diga amém. Segundo princípio, passa lá. Segundo princípio, você não vai frutificar cercado de ervas daninhas. No livro de Gênesis, a gente lê que Deus mandou que Abraão saísse, olha só, não sei se você conhece toda a história, mas Deus manda Abraão sair da sua terra e da sua parentela. A ordem de Deus foi bem clara: sai da terra e sai da parentela. Essa foi a direção. Então Deus queria que ele fosse para um lugar novo, e Abraão saiu. Só que Abraão levou consigo o seu pai e o seu sobrinho. O nome do pai do Abraão era Tera, ou Terá, e o nome do sobrinho dele era Ló. Então veja, o pai dele, que se chamava Tera, foi com ele, mas a ordem não era que ele fosse sem parentela. Esse que é o problema. E aí deixa eu te falar, sabe o que significa Tera na Bíblia? Tera significa demora ou atraso. Alô, presta atenção. Veja, irmãos, Abraão não ouviu Deus perfeitamente, não seguiu a direção perfeitamente, e quando ele foi, ele levou pessoa errada com ele. O pai, que o nome era Tera e que significa atraso. Tem pessoas que estão cheias de atraso na vida por causa dos relacionamentos que tem. Entendeu? Por causa das pessoas que andam com você. Faz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sai do lugar. Muda a terra.
muda a terra e você vai ver frutificar 100 por 1, num ano só. Entendeu? Palavra de Deus para você hoje aqui, irmão. Coloca isso no teu coração. Depois a Bíblia diz que Tera morreu, a Demora morreu, mas Ló continuou com Abraão. Ló significa véu. Veja, irmãos, enquanto Abraão ainda estava com gente ruim com ele, ele não conseguia ver direito. Sabe quando que a coisa fluiu? Quando Ló se separou. A Bíblia diz que houve uma briga lá entre os pastores de Abraão com Ló. Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. Quando o véu foi retirado, ele conseguiu ver, e o Senhor falou para ele: você está vendo agora? Você consegue ver as promessas? Tudo que você vê, eu vou dar para você. Uau! Mas qual foi o momento que Abraão conseguiu desfrutar? Quando ele largou as pessoas erradas que estavam com ele. Quando ele abandonou as pessoas erradas, ele conseguiu desfrutar do mover de Deus e do cumprimento das promessas. Alguma das lutas que nós passamos é justamente porque nós não deixamos aquela pessoa que Deus disse para você deixar. Tem gente que está sofrendo faz tempo, Deus já falou com ele, Deus falou: olha, larga, esse relacionamento está te matando, está acabando com você, mas a pessoa não deixa, não larga. Quando você deixar Ló, o véu vai ser retirado, irmão, e você vai começar a ver aquilo que você nunca viu: novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novos níveis de fé, coisas novas vão acontecer, em nome de Jesus. Eu sei que você gosta dessas pessoas, e parece que essa palavra que eu estou falando hoje é dura, né? Mas pastor, como que eu vou isolar essas pessoas? Não, não é assim. Você não vai chegar na pessoa. Veja só, irmão, pelo amor de Deus, você não vai me sair daqui hoje e falar: entendi a palavra, entendi pregação, amanhã eu vou chegar no meu colega lá no trabalho e falar: rapaz, não quero mais andar com você, porque você é um atraso na minha vida. Claro que você não vai fazer isso, né? Alô? Claro que você não vai abandonar a pessoa. Não, você vai continuar sendo bênção na vida dessa pessoa, falando de Jesus, mas é aquela amizade profunda, aquela amizade assim que você sabe que ela é uma amizade diferenciada. Esse tipo de comunhão você precisa definir, selecionar na sua vida. Próximo, passa lá. Aquele que não ajuda você, inevitavelmente vai te atrapalhar, porque não há neutralidade no mundo espiritual. Não há. Ou você vai ser abençoado ou vai ser prejudicado. Então a gente precisa ter cuidado com pessoas que não nos acrescentam coisa alguma, mas acabam levando a gente a perder coisas. Quantas vezes você perdeu o mover de Deus por causa de amizades? Quantas vezes você deixou de receber 100% no culto, porque você estava sentado de um lado de um irmão carnal que não queria nada com nada, ficou conversando com você o culto inteiro? Quantas vezes você deixou de ir numa conferência por causa de pessoas que ficou na tua cabeça: ah, larga a mão, vamos para a festinha que vai ter lá, vamos não sei aonde, larga a mão. Eu estou só dando pequenos exemplos, assim, só para você entender a importância dos seus relacionamentos. Sempre se pergunte: o que essa pessoa está contribuindo para o meu crescimento, para eu alcançar o propósito de Deus na minha vida? Se elas não fazem o melhor, vão acabar fazendo o pior. As pessoas mais perigosas, irmãos, são aquelas que nos levam a perder o temor de Deus. As pessoas mais perigosas são aquelas que levam a gente a perder o senso de preciosidade que é o Senhor, que é a igreja de Cristo, o mover de Deus. O lugar que você vai chegar depende das pessoas que você permite estar ao teu redor. É muito importante que você entenda isso hoje. As pessoas ao seu redor vão determinar as experiências que você vai ter com Deus. Irmãos, eu volto a falar aqui, estou falando bastante do meu pastor aqui, porque literalmente o que eu vivo hoje no ministério é por causa do pastor Hermes, que Deus colocou ele na minha vida. E eu tenho hoje N experiências que eu tive com Deus. Inclusive ser pastor aqui em Guaratuba é a melhor experiência que eu tenho na minha vida. Eu amo a igreja, amo os irmãos, mas foi porque eu andei com o pastor Hermes. Ele me inspirou, ele me enviou, ele me exortou, ele me inspirou a ser quem eu sou. Olha a importância dos seus relacionamentos.
E você já, olha para cá, você já reparou que na hora das crises, a primeira coisa que o diabo faz é que você se afaste dos relacionamentos bons? É espiritual isso, mas é uma verdade. No momento da crise, a primeira coisa que você sente é que nem Adão lá no Éden, quando ele pecou. Quando ele pecou, ele fez o quê? Se escondeu de Deus. Só que tem que ser o contrário. Irmãos, quando você não está bem, esse é o momento de você correr para Deus. Porque não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina no Novo Testamento, que nós devemos clamar, Abba Pai. Esse é o clamor da nova aliança? Sim ou não, irmãos? Como criança nós devemos clamar ao Pai. Então, quando o Benjamin está correndo aqui no prédio, ele cai, rala o joelho, machuca, sai sangue, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai vir correndo para o pai. Toda criança faz assim. Esse é o que o Senhor espera que você faça também. Está difícil a crise? Está ruim a dificuldade? A fase está ruim? Corre para Deus. Mas como que eu corro para Deus? Tem várias maneiras. A primeira é de você ir para o teu quarto, fechar a porta, falar com Deus. Mas uma das maneiras é você estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo, que vão poder ser bênção na tua vida, que vão pôr a mão na tua cabeça, que vão orar por você, que vão tirar você do lugar do vitimismo, que vão parar de ficar, meu Deus, tadinho. Não, vão olhar para você e falar, levanta e anda, rapaz, que Deus é contigo. Esse negócio de ficar na lona aí, não, nós estamos na graça de Deus, Deus é bom. É relacionamento assim que você precisa, que leva você para a realidade da nova aliança, das promessas da cruz, amém, irmãos? Você não vai conseguir frutificar cercado de ervas daninhas. Aquele colega do trabalho que está todo o tempo reclamando do patrão, com ciúme dos outros colegas do trabalho, com raiva do marido, da esposa, tudo erva daninha. Tudo erva daninha. Eles estão contaminando o seu solo, estão impedindo você de florescer. Com certeza, acredite que eu estou te falando, ore a respeito disso. Talvez enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo já está falando com você, quem sabe está até te mostrando pessoas do teu coração. Sabe, eu vou falar para os irmãos, eu sou amável com todos, mas, irmãos, investir o tempo de mesa, de comunhão, tem que ser só com aqueles que tem o mesmo coração que o meu, que sonha junto comigo, que me inspira a crescer, amém, irmãos? A gente tem uma responsabilidade. Deus deu a você um presente. Ele poderia ter criado qualquer um para estar vivo nesse dia, nessa hora, mas Ele escolheu eu e você. Deus quer que você seja bênção na vida de pessoas, mas para isso você tem que estar cercado de pessoas que são bênção na sua vida também. Amém, queridos? Então veja, nessa pandemia foi um teste para nós, porque 20 minutos que você fica assistindo o jornal, acabou com você, acabou. Lá no mês de abril, mais ou menos, eu determinei comigo mesmo, lá em casa a gente nem assiste, irmãos. Esses dias agora, acho que foi no dia 1º, dia 31, dia 1º, a gente ligou a televisão, acho que não deu 15 minutos, 20 minutos, a pastora falou para mim, meu Deus, desliga esse negócio, porque nós já não estamos acostumados já, porque ou coisa ruim é a televisão, porque é só más notícias, influenciando você para gerar medo, temor, coisa ruim. Não, irmãos, nós precisamos selecionar. Deixa a TV menos ligada lá na sua casa, coloque mais louvores, sabe, coloca os louvores ungidos lá, você vai ver o ambiente de glória que vai acontecer na sua casa. Então isso é poderoso. Há muitas coisas negativas na vida, sobre a qual nós não temos controle. Presta atenção, vou repetir, tem muita coisa na vida, muita coisa ruim que acontece, que a gente não tem controle, elas vão acontecer. Então seja seletivo sobre aquelas coisas que você pode ter o controle. Entendeu? O solo que você está plantado, você pode ter o controle. Então seja seletivo. Ande com pessoas que vão fazer você voar, irmãos.
Isso é poderoso demais. Próximo, passa lá. O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o futuro da semente. Você é a semente, né? Então, olha o que diz aqui em Marcos 5,39, passa lá. Vou usar um texto aqui de Jesus, presta atenção. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, né? Isso aqui foi uma das ressurreições que Jesus fez. Então, guarde o ambiente ao seu redor, permita que apenas as pessoas que possuem o mesmo tipo de fé que você possui, estejam no ambiente teu, no ambiente de influência da tua vida. Então, Jesus foi orar aqui por essa menina que havia morrido, e quando ele chegou em casa, estava todo mundo chorando, um ambiente terrível, ambiente de morte, de pranto. O Senhor disse a eles que ela não estava morta, mas que ela estava só dormindo, e as pessoas que estavam ali começaram a zombar. As pessoas que estavam ali começaram a dar risada. Agora deixa eu te falar, Jesus era Deus, e Jesus podia curar aquela menina, ressuscitar aquela menina na frente de todos, porque ele era Deus. Mas por que ele selecionou? A Bíblia diz o seguinte, que ele pegou Pedro, Tiago, João, os pais da menina que estavam com fé. Os outros ele falou: manda embora, vamos subir comigo só esses. Jesus selecionou as pessoas, ele gerou um ambiente de fé, e aí o milagre aconteceu. Jesus fez isso para nos ensinar, irmãos, presta atenção. Às vezes você está querendo, presta atenção, isso aqui é palavra do céu. Tem irmãos que estão pedindo milagre há muito tempo, tem irmãos que estão clamando por milagre, por mover de Deus, só que o problema é que ele anda cercado de pessoas que são incrédulas, que zombam, que tiram sarro, que são naturais. Por isso que você não vê acontecer. Vamos seguir o exemplo de Jesus, irmãos. Seleciona as pessoas com quem você vai ter comunhão profunda, e você vai ver os milagres acontecendo, as ressurreições acontecendo na sua vida. Aquele sonho morto que você tinha vai ressurgir. O problema é que às vezes as pessoas que estão do teu lado zombam do teu sonho, dizendo: você é capaz, você? Agora, seleciona as pessoas, se dê a oportunidade de ser plantado numa terra boa, para você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É muito forte isso. Próximo, passa lá, por causa do meu tempo. O solo é tão importante quanto a semente. Foi o que aconteceu com os pais, foi o que aconteceu com os 10 espias, os 12 espias, né, que Moisés mandou. Dos 12, 10 vieram com uma má impressão. Eles tiveram uma maneira errada de olhar para aquilo que Deus já tinha dado, porque eles foram espiar a terra, mas a Bíblia diz que Deus já tinha falado para Moisés que aquela era a terra, nem tinha que espiar, era ir possuir, entendeu? Mas aí foi os 12 espias, 10 deles vieram com relatório negativo. Aí teve 2 deles, Josué e Caleb, que chegaram cheios de inspiração, dizendo: vamos lá, tomamos e possuamos essa terra, porque vamos prevalecer. E esse foi o espírito, era um outro espírito. O relato negativo da maioria dos 10 espiões, irmãos, se espalhou por todo o acampamento em pouco tempo. Eram aproximadamente 2 milhões de hebreus, irmãos, estavam desanimados, estavam dizendo para Moisés o seguinte, o texto diz que todos os 2 milhões estavam falando para Moisés: vamos voltar para o Egito, é melhor voltar e ser escravo de novo. Por quê? Por que que os 2 milhões de israelitas estavam falando isso? Porque teve 10 pessoas que foram espiar a terra que Deus já tinha dado, mas voltaram incrédulos,
vendo só os problemas, as barreiras e as dificuldades. Sempre, presta atenção que eu vou te falar, sempre a maioria vai ser mais carnal, infelizmente, é isso que a gente vê na Bíblia. Dos 12, 80% vieram negativamente, teve só 2 que vieram, foram os que entraram na terra depois. Então, as pessoas que você permite ao seu redor são extremamente importantes. Então, você precisa encontrar o teu Josué e o teu Caleb, meu irmão. Você precisa encontrar aqueles irmãos que sempre vão chegar para você e vão falar: eia, vamos lá, vamos possuir, vamos conquistar. Deus tem promessa para você, você vai conseguir, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem a saúde de Jesus, Deus vai abrir uma porta para você, as coisas vão mudar, um milagre vai acontecer. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas, às vezes, elas são naturais, incrédulas. Coisa está difícil mesmo, olha, eu nem sei o que vai acontecer, acho que vamos tudo morrer com essa praga aí do coronavírus, eu acho que essa vacina, meu Deus. Irmão, esquece esses, e seleciona a dedo os Josué e os Caleb, que vão ser bênção na sua vida. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Os críticos, os pessimistas, eles são 10 entre os 12. 10 dos 12 espias foram negativos, isso provavelmente é a média. 80% das pessoas vão dizer que você não pode fazer. Então você tem que encontrar os 20%, o Josué e o Caleb, você tem que encontrar, seleciona eles, anda com eles, voa alto com eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, último tópico que eu quero falar com você, passa lá. Encontre alguém que já avançou para o próximo nível. A palavra de Deus diz que Eliseu era trabalhador do campo, ele trabalhava no campo, era um fazendeiro, e ele certamente tinha um passado limitado, ele tinha uma visão limitada, ele era um fazendeiro, estava arando a terra, tinha um futuro pequeno como lavrador, mas um dia Elias apareceu, o profeta Elias apareceu, e a Bíblia diz que apareceu e chamou ele, e glória a Deus, ele aproveitou aquela oportunidade. A Bíblia diz que ele matou os bois, queimou o arado, ou seja, ele não teve plano B, despediu dos pais e foi andar com Elias, colou no Elias e foi andar com Elias. Eliseu, irmãos, ele viu algo em Elias que ele queria, ele viu favor na sua vida, porque Elias era um grande profeta, era o maior dos profetas, estava fazendo grandes coisas naqueles dias, então ele se conectou com o profeta, e ele pensou, esse solo é bom. E você sabe, quando Eliseu assumiu o lugar de Elias, porque primeiro a Bíblia diz assim, que Eliseu serviu Elias, andou com Elias, serviu Elias em tudo, era servo, e por 3 vezes, Elias mandou com que Eliseu seguisse o caminho dele, e o que Eliseu falava? Vive o Senhor e vive a minha alma, que eu não vou te deixar. As 3 vezes ele falava, eu não vou te largar, até que a Bíblia diz que Elias foi arrebatado ao céu. Quando ele foi arrebatado ao céu, Eliseu ficou com o manto de Elias, e uma unção dobrada veio sobre ele. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Uau! Mas Eliseu aproveitou a oportunidade que ele teve. Quando Elias passou perto dele, chamou ele colou em Elias, ele selecionou quem ele queria andar com ele, e ele se tornou então o profeta Eliseu. Uau! Profeta usado por Deus, muitos milagres. Mas você consegue perceber que a medida aonde você vai chegar está totalmente ligado com quem você anda hoje? Quem está entendendo isso, diga amém. Então, Eliseu, ele era uma pessoa limitada, mas quando ele viu Elias passar, ele viu que Elias estava na frente dele, Elias estava vivendo coisas que ele não viveu ainda, então ele aproveitou. E você precisa fazer isso, em todas as áreas da sua vida. Eu estou aqui falando da sua vida com Deus, mas você sabe que na sua vida, você que é empreendedor, por exemplo, você é um empresário,
Talvez você não está avançando mais, porque você está naquele ego teu, tipo, eu já sei tudo, eu já sou perito do que eu faço, não preciso de ninguém. Aí que está o teu erro, porque talvez está faltando você se inspirar em alguém, procurar alguém. Hoje nós podemos ter mentores a longa distância. Esses dias eu estava falando com o obreiro essa semana, eu percebi o tanto que o obreiro Rudy mudou a mentalidade dele nessa questão do empreendedorismo, com as coisas dele, depois que ele começou a seguir um irmão na internet, que é crente também, um irmão muito conceituado, muito famoso, um empreendedor, e o Rudy tem sido mentoreado por ele, a longa distância, mas tem, mudou a mente empreendedora do obreiro, mudou as coisas, mudou a maneira, ele está prosperando. Por quê? Porque ele decidiu andar com pessoas que já estão lá na frente. Então faça isso em todas as áreas. Agora deixa eu focar aqui na vida espiritual. Talvez você não avançou ainda no espírito, porque você está andando com gente carnal. Decida andar com pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos. Pessoas que já estão na frente, que já andaram um degrau a mais que você. Cola nelas. Cola nessas pessoas, e você vai subir para aquele degrau também, você vai subir de nível também, você vai viver coisas novas, você vai amadurecer no reino do Espírito. Quantos creem nisso que eu estou falando? Isso é poderoso, e aí você vai poder ir ajudando outras pessoas, porque é assim que funcionam as coisas do Espírito. Lá em Atos 3, passa lá o texto, o último texto, você conhece bem esse texto, né? Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-a pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. Aquele aleijado, irmão, ele era um aleijado de nascença, ele vivia na porta do templo, porque uma pessoa com defeito, deficiência, perdão, não defeito, desculpa. Uma pessoa com deficiência física naquela época não podia entrar no templo, porque ela era considerada uma pessoa impura, imunda, não podia entrar. Por isso que a Bíblia diz que ficava na porta do templo. Aí, qual era esse momento aqui? Foi logo depois do Pentecostes, foi logo depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi tomado por Deus. Pedro estava num outro nível, irmãos. Então quando ele chega lá, o que o aleijado queria? Ele estava na comiseração, ele estava querendo as coisas da terra, o dinheiro, a comida, uma esmola. E aí Pedro falou para ele: olha, meu filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro que você quer, não tenho a prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Fica de pé, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que ele não só falou, mas ele pegou na mão dele, levantou ele, e não está aqui, eu não coloquei, mas a sequência do texto diz que aquele aleijado, pela primeira vez ele entrou no templo, junto com Pedro. Sabe, eu quero declarar na sua vida, vou profetizar aqui para encerrar, esse ano Deus vai levantar Pedros na sua vida, Pedros que vão pegar na sua mão, vão levantar você e vão levar você para um outro nível. Só que você tem que querer e você tem que deixar. Essa é a grande verdade. Queira, decida. Eu creio que essa palavra é profética porque nós estamos começando um ano, e eu tenho certeza que o que vai definir muito da sua vida é as pessoas com quem você anda, porque já são pessoas que estão lá na frente, que vão inspirar fé em você, que vão te dar motivação espiritual para que você possa crescer e avançar. E corte da sua vida pessoas que te levam para baixo. Quando eu digo corte, não se afaste delas, não deixe de ser amigo, para de ter comunhão com esse tipo de pessoa. Ore por elas e tenta trazer ela para o teu ciclo de comunhão, que aí ela vai mudar, em nome de Jesus, irmãos. Queria muito que você recebesse essa palavra no teu espírito, de verdade. Eu mesmo defini no meu coração, eu ouvi essa palavra na semana passada, já tinha decidido pregar ela hoje, já desde a semana passada. E assim, irmão, deixa eu te falar, eu decidi no meu coração que esse ano eu vou andar mais perto do pastor Hermes, sabe, eu quero me conectar com outras pessoas, bênção, quero crescer mais, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito parado, muito preso dentro na nossa limitação. Não,
Decida. O pastor Hermes, irmãos, é um pastor abençoado. Hoje ele é supervisor da vinha aqui no Paraná, né? Pastor da videira de Curitiba, uma grande igreja. Mas deixa eu te falar para você, eu caminho com o pastor Hermes desde quando ele tinha 50 ovelhas. Eu vi o pastor Hermes fazer coisas, irmãos, assim, ó, que ninguém me falou, eu vi. Eu sou da época que ele não tinha nem carro, irmãos. Depois ele comprou um Chevette. O Chevette era terrível, porque ele vivia empurrando o Chevette. Depois ele vendeu o Chevette e comprou um Monzão. Pensa no Monzão top, mas vivia deixando ele na mão também. Mas eu lembro de uma vez que, para participar do discipulado com o pastor Aloysio, lá em Goiânia, ele não tinha dinheiro, isso há muito tempo atrás. Então assim, eu lembro que a igreja também não tinha dinheiro para auxiliar ele para ir. Ele vendeu o carro para pegar o dinheiro para ir para Goiânia. Por quê? Porque ele queria estar com o pastor Aloysio. Ele decidiu andar com pessoas. Aí eu olho para o pastor Hermes hoje, eu falo, uau, ele decidiu andar com pessoas que estavam lá na frente. Hoje Deus tem levado ele a um nível maior. Defina no teu coração, irmãos, andar com pessoas cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos encerrar, porque eu estou empolgado hoje. Deixar eu vou longe. Amém. Olha para cá, eu queria motivar você a você dar um sinal, sabe, como assim, pastor, dar um sinal? Se você entendeu a palavra dessa noite, se você recebeu ela no teu coração, se você entendeu e absorveu, então você precisa definir, hoje você precisa falar, rapaz, eu preciso colar mais naquele irmão, naquela irmã, aquele que me ganhou para Jesus, né? Aquele que me inspirou. Eu estou meio longe, eu estou meio, né? Particularmente, irmãos, essa época do ano, eu falo para os irmãos, essa época do ano é uma época tão complicada, porque parece que a gente dá meio que um afastado uns dos outros, né? Por causa das festas e tal. Isso é um perigo. Mais do que nunca agora é a hora que a gente tem que estar junto. Então, dá um passo na direção daquela pessoa que você quer estar perto, irmãos. Dá um passo na direção dele. Se a pessoa não está aqui, manda uma mensagem para ele, fala, olha, hoje a palavra falou muito forte comigo, quero dizer para você que eu vou colar em você. Você vai ter que me engolir, porque eu vou ser um chicrete, eu vou colar no você, mas eu vou, né? Se você não puder falar com a pessoa aqui, manda uma mensagem depois, dá um sinal. É tempo da gente andar junto, caminhar junto, ter comunhão e experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. 2021 vai ser um ano do sobrenatural de Deus para nossas vidas, irmãos. Levante sua mão para cima, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, Senhor, por essa revelação. Deus, nós somos a boa semente, mas eu quero declarar no nome de Jesus que nós vamos hoje, nesse dia, um marco para nós vamos determinar a terra, nós vamos selecionar as pessoas que andam perto de nós, e nós vamos começar a ter comunhão profunda com essas pessoas. Nós vamos crescer, nós vamos voar alto, em nome de Jesus. Oh Pai, nos leva a experimentar coisas novas, ativa a nossa fé, Senhor, leva-nos a vivermos o melhor do Senhor, nesse ano de 2021, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que esse culto é profético, essa palavra é apostólica, eu creio nisso, Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, que nós possamos experimentar o melhor do Senhor, em nome de Jesus, nesse ano de 2021, em nome de Jesus, aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus e comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, para sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, aplauda Jesus. Glória a Deus. Olha para cá. Posso falar algo para você também? Manda uma mensagem para aquela pessoa que é bênção na tua vida, porque isso motiva também, sabe? Eu falo por mim, eu invisto muito em muitas pessoas, eu me sinto muito motivado quando alguém fala para mim, sabe, pastor, obrigado, porque
né? Você tem sido bênção na minha vida, tem sido bênção. Faça isso. Se tem irmãos lá da tua célula, o teu líder, irmãos que te levaram para o encontro, tem irmãos que têm te motivado a crescer, manda uma mensagem de encorajamento para esse irmão. Fala: obrigado, irmão, obrigado porque você investe na minha vida. Amém, querido? Deus abençoe você. Uma semana abençoada de vitória. Nós temos célula essa semana, então não falte a célula. Amém, irmãos? Dá um abraço quem está do seu lado. Estamos encerrados para a glória de Jesus. Amém?